Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente. Olá, meus amigos, minhas amigas que estão nos assistindo pelos meios virtuais, amigos e companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. É com uma grande alegria que aqui nos reunimos novamente para mais um estudo. E hoje trazendo para vocês um tema muito bonito para nós. Nós vamos falar sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e logo depois iniciaremos o nosso estudo. Divino Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta,
benfeitores espirituais, equipe de trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez, aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor, e em nome dessa legião de trabalhadores que conosco se encontra, atuando junto ao planeta Terra nas nossas maiores necessidades. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui juntos. Rogamos a Tua proteção para todos aqueles que nos assistem, para todos os lares aqui representados, para os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados, aqueles que nos dão assistência. E, enfim, Senhor, para todo o nosso planeta Terra. Muito obrigada por todas as dificuldades, muito obrigada pelos acertos, pelas consolações, pelas esperanças. Que o Senhor derrame a Tua proteção para os mais necessitados, de todo tipo de auxílio. E continue conosco, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja. Bem, sejam todos muito bem-vindos para aproveitar bastante esse nosso estudo de hoje, trazendo para nós a figura desse mestre, que, como Emmanuel nos disse, não é? É a nossa referência, é a vinda de Jesus. Ele trouxe para nós, né, o código moral por excelência, né? O Evangelho de Jesus trouxe esse código moral que é a lei do amor. E Emmanuel já nos dizia que a vinda de Jesus marcou a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, olha que interessante. Então, estudarmos a mensagem de Jesus é muito importante. Estudarmos livre dos dogmas, dos atavismos, estudarmos a mensagem de Jesus livre de quaisquer rituais que sejam. Agir com a simplicidade que Jesus nos trouxe. E como Alcione, a personagem do livro de Emmanuel, Renúncia, não é? Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ela disse nesse livro que a mensagem de Jesus ela precisa ser sentida, conhecida, meditada e vivida. Então, que a gente possa, não é, através dos ensinamentos do Cristo, viver realmente, sentir essa mensagem, estudar tudo que Jesus nos trouxe, como aquele exemplo de nossa maior referência, hoje e sempre. Porque a mensagem de Jesus é atemporal. Ela vale para qualquer época, para qualquer tempo. Então, iniciando o nosso estudo, desejando aí a todos, né, muita paz e muita tranquilidade, que sejam todos muito bem-vindos. Jesus como guia e modelo da humanidade. Nós sabemos, né, pelos diversos espíritos, e aqui nós vamos trabalhar muito com o livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, desculpem, né, a troca, mas um livro que traz para a gente também muitos ensinamentos e fica uma dica de leitura para todos. Então, nós sabemos que no nosso sistema, né, existe uma comunidade de espíritos puros, que foram eleitos aí pelo Senhor Supremo do Universo. E essa comunidade de espíritos, eles conservam as nossas rédeas, digamos assim, né, que dirigem a nossa vida, dirigem a vida de toda a coletividade planetária. Jesus é um dos membros dessa comunidade, desses seres angélicos, desses seres perfeitos. É um dos membros divinos. E que, pelo que já nos foi dado saber, através da psicografia de Chico, no livro A Caminho da Luz, né? Ele já se reuniu aqui na Terra, nas proximidades da Terra, para decisão e para solução de alguns problemas, né? De algumas
dificuldades que eram decisivas na época, por apenas 2 vezes no decurso desses milênios. Então, Jesus já esteve aqui por apenas 2 vezes. Então, qual foi a primeira vez que Jesus, esse ser perfeito, como nos diz os espíritos na questão proposta por Allan Kardec, né? O modelo mais perfeito que a humanidade já conheceu, Jesus. Então, quando que ele se reuniu aqui? Na primeira vez, lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz que foi quando o orbe terrestre se desprendia daquela nebulosa solar, né? A fim de que se lançassem no espaço, então, as balizas do nosso sistema, para iniciar, então, a vida no planeta Terra. Então, essa foi a primeira vez que Jesus se reuniu aqui nas proximidades da Terra, né? Quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar. A segunda vez, quando se decidia a vinda dele para a Terra, trazendo, então, aquela lição imortal para todos os habitantes, né, do seu evangelho de amor, do seu evangelho de redenção. Então, Jesus é o construtor da nossa moradia, desse planeta que é destinado à nossa melhoria espiritual. Então, com a sua legião de trabalhadores divinos, porque Jesus veio com uma legião de trabalhadores, de cooperadores, ele lançou, então, para nós todo aquele início da sua misericórdia, aquele escopo que a gente pode chamar da sua misericórdia, das suas mãos compassivas, das suas mãos augustas, não é? Que a sabedoria do Pai deslocou para a Terra. Então, ele operou toda a estrutura geológica do planeta Terra, porque era importante, então, que naquele momento de deslocamento da nebulosa, né, criasse uma escultura mesmo de geologia, né? Talhando aí, então, essa escola abençoada, essa escola grandiosa, em que o coração de Jesus iria se expandir em grande amor, em grande justiça para todos. Então, nós podemos perceber, pelo que o Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, que Jesus, então, estatuiu todos esses fenômenos físicos, toda essa regulagem de fenômenos físicos da Terra, organizando o equilíbrio da Terra, que seria, então, base, né, dos corpos simples de matérias, que iriam, então, se aproximar aqui e chegar a esse planeta. Então, ele organizou todo esse cenário de vida aí para nós, né? Fez, então, essa pressão atmosférica necessária e adequada ao homem, antecipando-se, então, ao seu nascimento no mundo. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, criando, então, uma harmonia em todas as forças físicas que nos presidem, né? Que presidem as atividades planetárias. Bem, e aí viemos nós, os homens, né? Os primeiros homens primitivos, e hoje ainda ignorando muitas vezes, na maior parte das vezes, esse amor infinito de Jesus. E esse amor que Jesus vem realizando ao longo desses milênios, em nosso benefício. Muitas vezes ficamos imersos em sofrimentos atrozes por ainda não conhecermos este amor, conhecer a fundo este amor, ignorar este amor que Jesus dedicou a todos nós. Então, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos sentir Jesus, estudar com mais dedicação os seus ensinos, aceitar os seus jugos, né? Divulgar a sua mensagem de amor. Então, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz para nós uma seguinte frase,
que eu vou ler para vocês. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. E desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Olhem que interessante essa mensagem do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, não é? Então, Jesus ele tem aí orientado todo o nosso desenvolvimento humano, enviando seus mensageiros. Então, a cada época, vêm espíritos à Terra que são colaboradores de Jesus, que vêm nos ajudar a entender melhor o seu Evangelho e, principalmente, a vivenciá-lo. Então, desde que o homem, como Emmanuel diz, conquistou a sua racionalidade, a sua razão, né, o seu pensamento racional, Jesus está aí nos mostrando as concepções de Deus, a imortalidade da alma, mas não revelando tudo de uma vez, revelando em cada época aquilo que nossa compreensão pode abranger. Porque, infelizmente, não pode ser tudo revelado de uma única vez. Nós temos que compreender as mensagens. Se há mais de 2000 anos ainda, né, nós estamos no século 21, e temos dificuldade até hoje, ao ler o Evangelho de Jesus, ao ler as mensagens dos apóstolos, ainda temos dificuldade de compreendê-las. Imaginem outras verdades. Então, nós temos que estar estudando, estar aptos, sermos racionais, buscando o método aí ensinado e trazido por Allan Kardec para nós, não é, de pesquisa, para que possamos compreender a grandiosidade dessa mensagem. Então, para o homem, não é, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Nós vamos ver que Deus, né, vai nos oferecer Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou, que é a doutrina do amor, essa doutrina é a mais pura expressão da lei de Deus. Por quê? O Espírito Divino animava Jesus. Então, ele trouxe para nós essa expressão pura do divino amor de Deus. Qual que é a mensagem cristã, então, de Jesus, né? Que está lá no livro A Gênese, de Kardec. É encaminhar a humanidade terrestre para o bem. Então, aí Jesus vai nos disponibilizar todas as condições possíveis para que nós possamos evoluir, tanto em conhecimento quanto em moralidade. Então, ele tem essa missão, e sempre teve, de transmitir, né, aos homens, a todos nós, o pensamento de Deus, a sua doutrina, mas a sua doutrina na sua maior pureza, que é que pode exprimir esse pensamento. Por isso que ele disse, né, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Porque é importante a missão de Jesus, quando ele veio à Terra, transmitir o pensamento de Deus. Ele não estava transmitindo o seu pensamento próprio. Ele era o Messias, o enviado de Deus. A vinda dele foi marcada por uma época muito especial, né? Ele chegou ao planeta no reinado aí lá do sobrinho, né, de Júlio César, Otávio, conhecido aí como Augusto César. E no momento em que ele chegou à Terra, nós já estávamos em condições, né, de receber os ensinamentos superiores. Por isso ele veio naquele momento. Então começava
como Emmanuel nos diz, a era da maioridade espiritual. Porque com o exemplo de Jesus, não é? Ele mostrou a todos nós os códigos da fraternidade divina e do amor a todos os corações. Por maior ignorância que era o povo da época, mas mesmo com a sua ignorância intelectual, né, eram, digamos assim, mais rudes, no sentido, né, de desconhecer algumas questões, ainda muito presente a lei de justiça de Moisés, Jesus veio trazer a lei do amor, porque estávamos preparados para receber a lei do amor. Nos faltava alguém que nos abrisse os olhos para isso. E Jesus foi esse mestre que nos abriu os olhos. Então, o mundo estava aí mergulhado, né, numa miscelânea de ideias religiosas, principalmente as ideias politeístas. E o Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que o mundo era como se fosse um imenso rebanho desgarrado. As pessoas estavam perdidas, cada povo fazia da sua religião, né, uma fonte de vaidades. Muitos cultos religiosos ainda do Oriente já caminhavam para a sua dissolução, né, para as questões mais da imoralidade. Então, era uma dificuldade mesmo, né, uma miscelânea de questões aí que Jesus, no momento de sua vinda, presenciou. E ele foi aquele pastor para unir as ovelhas, né, para deixá-las, né, juntas, propícias ao entendimento da fraternidade e do amor. Por que a mensagem de Jesus não traz tanto impacto para todos? Porque ela é uma mensagem cristalina, ela é uma mensagem simples. Como eu falei no início, ela é uma mensagem livre de dogmas, né? Daquelas fórmulas iniciáticas de cultos externos. É uma mensagem muito simples. Jesus se aproveitava de todas as questões ligadas àquele mundo para falar para os seus discípulos, para que eles compreendessem melhor a sua linguagem. Elementos da terra, elementos da natureza, elementos comuns às pessoas da época. Então, apesar, mesmo Jesus, né, não vamos dizer apesar, mas mesmo Jesus imprimindo aí um caráter reformador à lei de Deus, né, trazida por Moisés, conhecida como os 10 mandamentos, que nós já falamos aqui, o Cristo, na verdade, ele trouxe aí uma fórmula, né, de compreender essa mensagem. E além de compreender, ele demonstrou como praticá-la. Ele não veio destruir a lei de Moisés, ele veio complementá-la com a lei de amor. Então, ele veio cumprir a lei. Mas cumprir a lei no sentido de dar a essa lei o sentido verdadeiro, de desenvolver essa lei e de adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, o que já era possível, mesmo com todas as dificuldades ainda. Por isso é que nessa lei nós vamos nos deparar muito com a questão da fraternidade, do amor ao próximo, que é a base da doutrina de Jesus. O maior dever para com Deus, né, e para com o próximo, que é o amor e a fraternidade. Então, a mensagem cristã, lá no livro O Consolador, na questão 282 e na questão 286, o Emmanuel vai nos esclarecer, através da psicografia do Chico, que a mensagem cristã, ela vai nos dizer que o Velho Testamento, na verdade, ele foi o alicerce da revelação divina. Então, era preciso que houvesse, né, aqueles primórdios de leis, de justiça. É como se fosse um alicerce mesmo, para que dali fosse construído o grande edifício, que é o evangelho da redenção das almas, o evangelho de amor. E então, nós deveríamos procurar, a partir dali, a lição de Jesus. Né? Não mais para expor teoricamente, porque se nós formos observar,
Todos sabiam as leis de cor e salteado na época, as leis de Moisés, o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas o que Jesus trouxe era para que cada discípulo pudesse aperfeiçoar-se, pudesse desdobrar aquelas edificações que havia, né, do Evangelho, que isso pudesse ser desdobrado no Espírito, né? Que essas lições fossem não só de falar, mas que isso fosse introjetado no espírito de cada discípulo. Portanto, o Emmanuel nos diz no Consolador que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra imorredoura de Jesus. Essa simplicidade é que nos cativa e que nos cativou em todos os momentos da vinda de Jesus, em todas as suas palavras e em todos os seus ensinamentos. Na questão 286 do Consolador, o Emmanuel também nos esclarece que o cristão verdadeiro, antes de tudo, ele deve buscar o modelo nos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Então, olha que interessante, né? Edificar no íntimo essas virtudes que Jesus nos trouxe. Esse é o papel do cristão verdadeiro. É buscar o exemplo, a exemplificação, a vivência, porque não adianta só conhecermos. Como Alcione disse, é preciso sentir, como Alcione disse no livro Renúncia, né? É preciso sentir a mensagem do Cristo. É preciso meditar sobre ela, não é? É preciso vivê-la. Então, não basta só conhecer, é preciso viver. Então, nós temos que ver alguns ensinamentos que a mensagem cristã tem como característica. O primeiro ensinamento que a mensagem cristã nos traz é a humildade. Não é? E aí nós vamos ver a humildade na própria manjedoura. A manjedoura, na verdade, ela assinalava o ponto inicial daquela lição salvadora do Cristo. Porque a humildade, ela é a chave, né, de todas as virtudes. Ela representa a chave de todas as virtudes. Por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos pregando, nos trazendo essa palavra, humildade, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Então, dizendo aí para nós que o reino dos céus é dos mais simples, né? Ele quis dizer que ninguém é concedido a entrada nesse reino se não tiver essa simplicidade de coração e essa humildade de espírito. Então, humildade de espírito, simplicidade de coração. A segunda mensagem cristã que nós podemos definir, que Jesus nos trouxe como guia e modelo, é a lei de amor. O amor, ele vai resumir toda a doutrina de Jesus, né? Ela inteira, porque esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são esses instintos elevados à altura do progresso feito. Então, a lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quem traz isso para nós é o Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ela extingue as misérias sociais. Então, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltaram. Né? Todos eles desceram ao circo, como diz Allan Kardec. Os ébrios, os mártires, né? Aqueles ébrios de esperança, aqueles que buscavam, que esperavam esse grande Messias. Então, Jesus, não é? Em nome de Deus, ele nos deixou a mais
bendita fórmula que nós não devemos esquecer jamais. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que maravilha a lição de amor. E o amor e a justiça de Deus. Também a mensagem cristã vai nos refletir o amor e a justiça de Deus. Por isso é importante compreender essas lições. Então, o amor puro, né, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, ele brilha em tudo. O amor puro brilha em tudo e palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. O Emmanuel nos diz que o amor puro é o fundamento da vida e da justiça, de toda a lei. Isso o Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, também psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, olha o que o Emmanuel nos diz. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Olhem que maravilha para a gente meditar. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Maravilha isso que o Emmanuel nos traz, né? Mas é importante também que a gente esteja sob a lei da responsabilidade, que vai se manifestar na nossa consciência. Então, aí é a justiça. Uma outra mensagem cristã muito importante é a fidelidade a Deus. Então, Jesus vai nos ensinar que a primeira qualidade, né, a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é essa fidelidade a Deus. Então, a fidelidade a Deus deve ser uma das primeiras virtudes da causa do próprio Deus. Então, o livro Boa Nova, ele vai nos trazer uma questão, um pequeno trecho em relação a esse assunto de fidelidade a Deus, quando Jesus aconselha o apóstolo André, dizendo assim: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Olha que maravilha! Um outro livro que a gente dá essa dica para todos lerem é o livro Boa Nova, maravilhoso, né, de Humberto Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier também. Olha que lição que Jesus está dando de fidelidade a Deus. Então, essa fidelidade não é ficar rezando 24 horas por dia sem ter as mãos operosas. É você ter paciência, é você ter coragem, mesmo que você não consiga sair para ajudar ninguém, para fazer uma visita fraterna, mas você pode ouvir alguém com paciência, você pode emitir palavras de coragem, não é? Você pode usar as tuas mãos se você puder, não é? Você pode falar, você pode escutar. É isso que ele está dizendo para o discípulo André, né? Irmão de Pedro. Muito bonita essa mensagem no livro Boa Nova. Uma outra mensagem cristã que nós não podemos esquecer, que Jesus nos trouxe, é o amor ao próximo. Então, o amor aos semelhantes é um dos princípios basilares do cristianismo, né? E ele foi exemplificado por Jesus incessantemente. Então, lá em João, né, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. E também em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz: Nisto conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Então, é a grande lição de amor que Jesus nos trouxe. Então, Jesus indica, então, quais são os mandamentos mais importantes da sua doutrina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isto está em Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40. Então, primeiro, amar a Deus. E segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. O dia que nós conseguirmos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos precisar de grades, não vamos precisar trancar portas, não teremos medo de sairmos às ruas e sermos assaltados. Por quê? Porque esse dia nós teremos um amor infinito entre todos. Nós seremos os verdadeiros irmãos que Jesus nos propiciou e nos trouxe como lição. Né? Jesus como nosso grande irmão também, todos irmanados numa só fonte de amor. Uma maravilha, não é? Mas nós vamos chegar lá. Nós temos que ir mudando as nossas concepções, aprendendo um pouco a confiar mais nas lições do mestre, a ler, mas a ler e sentir o que estamos lendo e vivenciar tudo isso com os nossos irmãos mais próximos de nós, em primeiro lugar, se ainda não conseguimos deixar isso para toda a humanidade ainda, não é? Ainda estamos galgando os degraus da evolução, mas que comecemos, então, na nossa primeira experiência, que é o nosso lar, né? Os nossos familiares, em que encontramos, às vezes, tantas dificuldades. Uma outra mensagem que Jesus nos traz também é o reino de Deus. Então, lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus nos diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, todos na época ficavam esperando aquele reino, né? É como se fosse uma disputa, né? Que Jesus seria o rei dos hebreus. Mas o reino de Deus que Jesus propunha não era um local, né? Ele estava entre todos aqueles para quem ele pregava. Então, a pregação de Jesus, nós vamos ver aí que ela girava, né, em torno dessa noção básica de reino de Deus. Hoje, né, os teólogos, historiadores, pensadores, todos os que estudam, né, os evangelhos, sabem que esse reino de Deus, Jesus estabelecia uma meta para a gente atingir o reino. Então, para atingir esse reino de Deus, a gente deveria convergir, né, todos os nossos esforços, todos os nossos sacrifícios, as nossas renúncias, os nossos anseios. Então, o caminho para o reino de Deus não é um caminho largo, não é um caminho amplo, é um caminho estreito, é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Por isso, ele não estava num local determinado, ele está entre vós, é o que o Evangelho de Lucas relata, né, das palavras de Jesus. Então, não adiantava procurar esse reino em local nenhum, como muitos quiseram à época, né, e ficaram preocupados de Jesus tomar o lugar do rei, né, de um rei, no caso da época de Herodes, por exemplo. Não era isso. Mas era aquele caminho que nós deveríamos nos esforçar para alcançar. Então, vejam quantas mensagens cristãs nós podemos tirar de ensinamento desse nosso mestre. Não é à toa que ele é um mestre, né? Temos que chamá-lo verdadeiramente de mestre, porque foram inúmeras lições. Uma outra lição que nós podemos tirar é a necessidade do perdão. Nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, quando Pedro se aproximou de Jesus
e disse: Jesus, Senhor, né? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é um número infinito. Nós não temos um número, né, para dizer que eu tenho que perdoar. Então, o ódio, o rancor, mostram para nós uma alma ainda sem elevação, ainda sem grandeza. Então, o esquecimento das ofensas, gente, por mais difícil que possa parecer, não é? Mostra para nós a alma elevada. Então, perdão é uma necessidade humana, é um caminho seguro da felicidade. Eu estava assistindo a uma entrevista do Augusto Cury e ele falando, né, ele como médico, psiquiatra, escritor de mais de 60 livros, né, no Brasil, todos no exterior, alguns já viraram filmes, outros se tornaram filmes, ele dizendo para nós como que essa questão do perdão é importante, que a vida fica muito difícil se você guardar mágoas, guardar esses rancores, como isso prejudica o seu cérebro, as ondas mentais. Nós sabemos muito bem disso, não é? Estudando a doutrina, nós sabemos. Então, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento, eles têm que caminhar juntos. Embora para alguns seja ainda muito difícil. Mas vamos nos lembrar das palavras de Jesus, não é? Não te digo que é 7 vezes não, Pedro. Até 70 vezes 7. Ou seja, temos que perdoar sempre. Né? Os instantes que nós temos aqui na nossa existência são instantes muito curtos, comparando com a eternidade. Por quê? Para que vamos ficar guardando essas coisas, essas mágoas, esses rancores? Vamos perdoar enquanto estamos aqui, né? Enquanto estamos a caminho com o nosso adversário. Não é isso que nos ensina também Jesus? Uma outra mensagem que o nosso mestre nos ensina, o valor da oração. Nós vamos ver isso lá em Marcos, no capítulo 11, versículos 24 e 25, em que Jesus fala: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O que Jesus está nos ensinando? Que a oração, na verdade, ela reflete o espelho da nossa alma, né? Aí buscando a esfera superior, refletindo, então, a nossa grandeza. Então, orar, na verdade, é nos identificarmos com a maior fonte de poder de todo o universo. Se nós estamos orando, estamos no meio de uma oração, ainda guardando o rancor de alguém, mágoa de alguém, é importante que isso seja retirado, que isso seja perdoado, porque na oração nós estamos refletindo o que nós somos. É o espelho da nossa alma. Então, se estamos buscando uma esfera superior, se estamos buscando cura, se estamos buscando paz, se estamos buscando melhorias espirituais, melhorias emocionais, vamos nos concentrar e nos ligar nas vibrações superiores. Então, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles representam para nós a pedra angular, ou seja, a pedra de consolidação desse novo edifício da fé, que foi erguido aí sobre as ruínas do antigo edifício. Então, vai chegar o dia em que essas palavras do Cristo vão se cumprir. Quais palavras? Vamos nos lembrar do que está em João, no capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, nenhuma ovelha ficará desgarrada nem perdida. Lembram-se das palavras de Jesus a Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, de todas as ovelhas, ou seja, de toda a humanidade. Tem umas que ainda
não estão no aprisco, estão desgarradas, mas Jesus quer agregar a todos, né? Então, Jesus está nos dizendo que um dia os homens vão se unir por uma crença única. Então, ela se fará pela força das coisas, né? Porque isso vai se tornar uma necessidade para todos nós, para que se estreitem esses laços de fraternidade entre todas as nações. Esse dia vai chegar. Então, as religiões, na verdade, elas vão ter que se encontrar num terreno neutro, né? Um terreno neutro, mas comum, com algo comum a todas. Então, é importante que as religiões terrenas façam também concessões, façam sacrifícios mais ou menos importantes, de acordo aí com a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Porque a religião, na verdade, ela vai ter de congregar um dia todos os homens. É isso que Jesus está dizendo quando todas as ovelhas estiverem sob seu aprisco. Ele terá que agregar. E a religião, a função dela na Terra, né, no planeta, é de religar o homem a Deus. Então, o importante é que ela agregue todos os homens, né, sob o mesmo estandarte. Então, qual será a melhor religião? De acordo com o livro A Gênese, lá, de Allan Kardec, ele nos fala que a melhor será aquela que satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Então, é o raciocínio, é a fé raciocinada e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Olha o que o Allan Kardec traz para nós no livro A Gênese. Que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem. É importante que a religião, gente, ela não fique estagnada. Né? É importante, como Allan Kardec nos diz aqui, que ela acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva. Mas ela não pode ultrapassar. Né? Que não for nem exclusivista, nem intolerante. Que for a emancipadora da inteligência, com não admitir, senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. Essa lição que o Allan Kardec deixa para nós, com muita propriedade, no livro A Gênese, sobre a questão das religiões. Né? A religião tem que ser um ponto de convergência, de congregação. Não é? O estandarte dela tem que ser a razão e também as aspirações do coração e do espírito. É isso que o Kardec nos traz. Né? Ela não pode ser imobilizadora, ela não pode ser intolerante, porque não foi isso que Jesus nos trouxe. Né? Jesus nos trouxe mensagens de amor, de fraternidade, de caridade universais. E é isso, então, que fica aí para nós como a proposta final aí desse grande espírito perfeito que é o governador espiritual do nosso planeta e a quem rogamos, não é, sempre as bênçãos para todos. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo, confiem, tenham esperança, tenham fé, tenham coragem, né? Façam os devidos discernimentos adequados ao progresso da humanidade quando estiverem em dúvida com algo pertencente ainda ao nosso mundo material. Distribuam amor ao próximo, aos próximos mais próximos, se ainda têm dificuldades em estender esse amor mais universal. Auxiliem de todas as formas e que todos vocês que estão nos assistindo possam receber neste momento a misericórdia desse grande irmão, Jesus, irmão de todos nós, irmão fraterno, aquele que acolhe de braços abertos, aquele que nos recebe, aquele que está sempre pronto a nos escutar, quando também estamos de coração aberto. Que cada um seja abençoado,
cada um seja amparado, iluminado por Jesus neste momento. E continuaremos com os nossos estudos, né? Assistam os nossos estudos no YouTube, Bezerra de Menezes, BH. Deem um like para nos ajudar, né? Compartilhem com os irmãos também as nossas palestras, os nossos estudos, e que vocês todos recebam de coração a paz que tanto necessitam. Muito obrigada e até a próxima.